Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Edson Claro Medeiros Júnior, um ex-funcionário do Careca do INSS, se ofereceu para fazer denúncias à CPMI que investiga as responsabilidades pelo roubo de bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Edson relatou aos parlamentares que vem sofrendo ameaças de morte e que pretendia contar tudo à comissão. E o que aconteceu então? O governo mobilizou a tropa de choque e conseguiu rejeitar o requerimento para ouvir essa testemunha-chave no escândalo. Outras testemunhas, contudo, estão a caminho da comissão de inquérito e podem trazer revelações para esclarecer o destino da dinheirama desviada do contra-cheque de milhões de brasileiros. A sessão de hoje foi marcada por bate-boca entre petistas contra o presidente e contra o relator da CPMI, quando foram feitas perguntas sobre a Odebrecht ao ministro da Controladoria Geral da União. Enquanto alguns deputados petistas faziam barulho na CPMI, outra deputada do partido arrumava confusão bem longe dali, no mar do Mediterrâneo, tentando entrar em Gaza numa flotilha de ativistas de esquerda. Após ser detida pela Marinha de Israel, ela gritou que estava sendo sequestrada. Bem, para esses outros assuntos, temas de relevância de hoje, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que está começando, e tem aqui no estúdio a presença do Francisco Scorsin. Salve, Scorsin, tudo bom? Salve, Tosi, boa noite para todo mundo. E um convidado especial hoje, Gabriel de Arruda Castro, editor de ideias da Gazeta do Povo. Como você está, Gabriel? Bem-vindo. Olá, boa noite, obrigado pelo convite, tudo bem por aqui. André Marcília, mais uma vez, como vão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, Tosi. Prazer estar aqui com você, com vocês todos, com a audiência, com essa nossa querida e prestigiosa audiência. Hoje vocês só não poderiam estar atuando, você e o Gabriel, aí nas Forças Armadas dos Estados Unidos com essas barbas proeminentes, né? O Peter Hegseth diz que é nada de barbudos nas Forças Armadas Americanas, né? Mas esse é um outro... Nem saia. Como? Nem saia. E você não sabe se eu estou de saia ou não, porque eu estou aqui só com a parte de cima, mas posso garantir que não. A parte de correr ali uns 5 km eu consigo, fazer umas flexões de braço eu consigo ainda. Tem essa parte também, de estar devidamente fitness para entrar nas Forças Armadas e para permanecer. Bom, esse é um outro tema que quem sabe a gente tem a chance de abordar hoje, inclusive. Mas a CPMI do roubo ao INSS teve hoje uma sessão acalorada. Logo no início dos trabalhos, houve um enfrentamento entre petistas da comissão contra o relator, o deputado Alfredo Gaspar, e o presidente, senador Carlos Viana. O deputado Gaspar fez uma série de perguntas sobre os cargos já ocupados no serviço público pelo ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. A situação descambou para bate-boca quando o relator questionou se a empreiteira Odebrecht já tinha sido cliente do escritório de advocacia de Carvalho antes de ele ser ministro, e se representantes da construtora já foram recebidas por ele na Controladoria Geral da União. Acompanhe. Mas eu ia perguntar ao senhor, o senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Eu pergunto ao senhor, o senhor exerceu o cargo de presidente do CAD de 2012 a 2016? Exatamente. Quem lhe nomeou? Quem me nomeou foi a presidenta Dilma. Ministro, o senhor foi secretário de Direito Econômico de 2011 a 2012? Exato. Quem lhe nomeou? Presidenta Dilma. 2008 a 2012, o senhor foi conselheiro do CAD? 2008 a 2011, sim. Quem lhe nomeou? Presidente Lula. Ministro, o senhor 2007 a 2008 foi chefe de gabinete da Secretaria Especial de Direitos Humanos? Sim. Qual governo é que ele nomeou? Governo do presidente Lula. O senhor 2003 a 2004 foi assessor de gabinete da Assembleia Legislativa de São Paulo? Sim. Quem era o deputado? Simão Pedro. De que partido? Partido dos Trabalhadores. Ministro, tem um escritório aqui em Brasília, que veio para Brasília agora em 2024, com as iniciais VMCA. Essas iniciais são do senhor? Não.
O senhor já fez parte desse escritório? Fiz. O senhor, quando fazia parte desse escritório, esse escritório já tinha essas iniciais? Sim. Essas iniciais significam o quê? Quando eu fazia parte do escritório, essas iniciais significavam Vinícius Marques de Carvalho. Esse escritório continua com essas mesmas iniciais? Sim, mas hoje significam outra coisa. Sim, senhor. Quem hoje comanda esse escritório? Esse escritório é comandado por vários sócios. Tem alguma ligação com o senhor? Não. Não? Sua esposa ou companheira não é a sócia majoritária, não? Não, não é mais. Não é mais? Não é mais minha companheira. Ah, tá. Ministro, esse escritório tinha na sua lista de clientes ou teve na lista de clientes uma empresa chamada Odebrecht Novonor? Sim. O senhor recebeu essa Novonor na sede da Controladoria Geral? Eu recebi várias empresas. O senhor perguntou essa especificamente. A Odebrecht estava entre elas. Sim, senhor. Sim. Tá. Presidente. Tem. Vocês não estão deixando. Excelência. Vocês não estão. Não, presidente, eu não aceito, presidente. Não. Deixa o relator falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a Presidente. pertinência temática? O que é isso? Só pra saber isso. Senhores, o Presidente. relator... Tentativa de criar um embaraço na opinião pública brasileira, só isso. Só um Só quero instante, saber. relator. pertinência Só um com essa instante, lei, relator. presidente. O Vou rela... chegar lá agora, presidente. Só um instante, relator. Eu quero que garanta a minha palavra. Não, só um instante. Não, vai ser garantida quando começar a tratar da CPI e do tema dela. Não, presidente. Aí será não tudo tem garantido. condição. É criar, Eu vou- criar um embaraço Senhores, na opinião pública. Talvez a mesma que o Não. senhor tenha. Só isso, criar Vou embaraço pedir um na favor. opinião Teve quando pública. foi juiz. Não, presidente. A mesma. Isso não se Deve admite ser. aqui, não. Ou a CPI continua Ou no se- seu ou eu foco, vou- ou isso eu não vou- existe. Quem está sendo imparcial? Eu vou aí é suspender- você. Sua maneira, então. O senhor virou pra mim, eu não tô falando com o senhor, tô falando com o presidente. Quem está Tô sendo falando com o parcial presidente, agora, hein, governador. Só um presidente? instante. Só um instante. Bem, essa foi a primeira confusão na CPMI, uma das confusões hoje. E falar sobre a Odebrecht, né, numa sala, num ambiente em que haja petistas, é receita para confusão, né? A gente viu exatamente o que aconteceu ali quando foi feita a pergunta sobre relacionamento desse controlador-geral da União com Odebrecht, na época de advogado, o seu histórico como petista. O governo Lula e os petistas prefeririam ver o capítulo da história com Odebrecht enterrado, sepultado para sempre, né? Mas o fato é que até nos Estados Unidos agora está ressurgindo, está para ser reaberta a investigação sobre a corrupção, os atos corruptos praticados pela Odebrecht lá nos Estados Unidos e por que não houve espaço e detalhamento para que possibilitasse que as vítimas fossem indenizadas, Scorsin. Como eu disse, Odebrecht não é um capítulo encerrado da história brasileira. Mudou de nome, né? Mas o escândalo está muito recente na nossa história e nas nossas memórias também. Porque não se chegou a uma... Né? Os petistas acreditam que houve uma inocência geral ampla e restrita com o que o STF fez, mas na verdade não se fez nada disso, né? Se inventou uma historinha para dizer que ninguém foi inocentado, mas também não tem mais como condenar, vamos deixar tudo isso para lá. E se trata, então, portanto, de uma guerra narrativa, né? Então, os fios estão todos soltos, continuam soltos, e basta alguém começar a puxá-los de novo para que tudo aquilo que já foi revelado volte à tona e os acusados que já confessaram, fizeram acordos, delações, tudo isso volte, já está na mesa. Acho que, não sei, né? A intenção, não acompanhei a continuidade da pergunta, qual a ligação que o relator queria fazer com isso para chegar na questão do INSS, mas o fato é que talvez tenha muito a ver com isso que foi anunciado nos Estados Unidos, né, de uma verificação mais próxima do acordo de leniência da Odebrecht lá, e que envolve, acho que também questões com o Peru, né, que vamos lembrar que o Lula aí abrigou a ex-primeira-dama peruana aqui no Brasil e tem algo que passeia por aí, quer dizer, pode ser que algo esteja sendo movimentado desde lá e a gente pode saber disso nos próximos meses. Mas o fato é que essa CPMI, eu assisti alguns trechos dela, não só hoje como na semana passada, né? É uma escolinha do professor Raimundo dentro da fazenda, daquele programa de reality show ali,
É uma tentativa de aparecer um mais do que o outro, né? Quem tenta fazer algum tipo de investigação está sendo tolhido, na maior parte das vezes. Até agora acho que não teve nenhum sucesso de realmente se conseguir avançar com relação a isso. O próprio relator, que é promotor, né, foi promotor, me parece que sabe como conduzir uma investigação, mas quando eu vi em alguns momentos quando ele não consegue, porque ele acaba sendo tolhido ali pelas votações, pelas não autorizações dos requerimentos, ele mesmo acaba indo mais para o lado político da coisa, né, para o lado mais de picadeiro do que o investigativo, né. O fato é que está tudo ainda muito no começo e todos indo com muita sede ao pote, me parece. A oposição, porque obviamente tem aí um belo de um escândalo para fazer reviver todo o passado de corrupção do PT, e o PT, né, também com sede ao pote para tentar fazer com que tudo fique ligado ao governo Bolsonaro, né. Os próximos capítulos a gente vai acompanhar para ver se alguém consegue puxar a sua narrativa para um lado ou para o outro, ou se vai acontecer como em algumas outras CPMIs aconteceram no país, quando os fatos estouram a bolha, né, dos acordos que eles fazem ali e fica inviável de você segurar a opinião pública, que vai acabar cobrando muito mais do que está cobrando até agora. Provavelmente isso ainda não pegou tração suficiente para que a CPMI possa ser conduzida pelo olhar da opinião pública. Por enquanto, está sendo conduzida pela maioria que compõe a CPMI, que é dos governistas e que não tem interesse nenhum que a investigação seja feita a sério. Se a gente relembrar ali como foi a discussão na CPMI, Gabriel, a gente percebe que primeiro ele historiou, né, os cargos que o ministro já teve ao longo dos governos do PT, como advogado, que ele tinha clientes, a Odebrecht como um dos clientes, e depois, se no cargo de ministro ele recebeu a Odebrecht em audiência. E ele confirmou tudo isso. Foi o que bastou para haver a grita dos governistas dizendo que estava fugindo do assunto. Mas a Odebrecht e esse escândalo hoje, de novo, está no noticiário, porque, como a gente mencionou aqui, os americanos querem reabrir, investigar direito isso, porque rapidamente se esgotou o assunto nos Estados Unidos, nas investigações dele, durante a época dos democratas, né, Gabriel? É isso mesmo. Aliás, belo currículo esse do ministro, né? Provavelmente uma mera coincidência que todos os cargos de destaque dele tenham sido sob a gestão do PT, ou gestões do PT em diferentes momentos, e que agora ele esteja aí num cargo tão importante para a proteção do erário e da lisura no Executivo Federal. Dito isso, a gente fez até uma matéria aqui em Ideias, acho que foi em maio deste ano, mostrando que a própria Odebrecht, que havia mudado de nome ali, logo depois do escândalo da Lava Jato, voltou atrás e um dos seus braços, né, que era a construtora principal, a Odebrecht Engenharia e Construção, que tinha mudado de nome há alguns anos e virado OEC, só a sigla, não tinha mais a palavra Odebrecht. Mas agora, em maio deste ano, eles se sentiram confortáveis o suficiente para trazer de volta a marca da Odebrecht Construtora. Então, a Odebrecht, na verdade, a construtora retomou o nome original, o que é um pouco é um sinal desse sentimento, acredito eu, em Brasília, no Congresso, no STF em especial, de que a Lava Jato é uma coisa da década passada, que já acabou. O que aconteceu ali foi um delírio coletivo, todo mundo é inocente. A Odebrecht, que pediu desculpas publicamente, né, na época, também é inocente, então isso já ficou para trás, mas os americanos não têm tanta certeza assim, de que esse escândalo está encerrado. Então, agora voltando para a CPI, e eu cobri algumas CPIs quando eu era repórter ali no Congresso em Brasília, até o Escocim se antecipou a comparação que eu ia fazer, que parece realmente a escolinha do professor Raimundo, mas eu até acrescentaria que é um pouco, tem menos graça do que a escolinha do professor Raimundo original, parece mais a escolinha do Gugu, que foi recriada ali depois pela Record e não teve tanto sucesso, né? É um monte de gente falando ao mesmo tempo, falando coisas meio desconexas, de vez em quando alguém levanta, sai lá uma ameaça de briga, mas graça mesmo não tem muita. Agora, mesmo com esse teatro todo, e mesmo com os dois lados, como é comum numa CPI, estarem tendo buscado ali o tempo todo os holofotes, marcar pontos com o seu eleitorado e proteger os seus aliados, mesmo com todo esse circo que geralmente são as CPIs,
ou se tornaram as CPIs nos últimos anos, sempre existe um risco de que alguém vai falar algo ali que ninguém espera, que vai escapar ali uma convocação que não era combinada e que a deputada, por exemplo, tá em Gaza, que é um outro assunto aí para daqui a pouco, e faltou, então não vai poder votar, e aí tem um placar ali de 12-11, e surge uma convocação surpresa. Então tem esses riscos. Então embora tenha todo esse jeito de circo, existe uma chance razoável de que a CPI avance e descubra fatos realmente importantes, porque a CPI tem as ferramentas para isso, e porque o próprio interesse próprio dos parlamentares também leva a isso, né? A oposição realmente tem todo o interesse em prejudicar o governo, prejudicar o PT. Alguns até, talvez honestamente, queiram realmente descobrir o que aconteceu no INSS, e o governo e o PT, com as suas artilharias, também, volta e meia, podem dar tiro no próprio pé, né? Então, é bom que eles briguem e que nessa briga surja alguma coisa aí para o Brasil. Pois é. Agora, Marcília, dá para entender por que o Vinícius Marques de Carvalho está na CGU e tem longa trajetória em governos petistas. Se viu ali, percebeu que ele se referiu 2 vezes à presidenta Dilma. Muito bem doutrinado, né, na cartilha ideológica petista. A regra é clara, né? Bom, antes de tudo, eu devo dizer que eu tive agora o desprazer de lembrar que existia uma escolinha do Gugu, né? Então, eu lamento por esse momento. Porque realmente teve, né? Eu me lembro do Gugu com o jaleco ali, falando com os alunos, não sei o quê. E, aliás, tem uma série bem interessante passando sobre o Chico Anísio, a história do Chico Anísio, que foi lançada agora. Confesso que não vi toda, mas o que vi me agradou muito, né? E lamento, me permita essa digressão breve, mas lamento profundamente que as novas gerações não saibam mais, né, quem é Chico Anísio, quem foi Jô Soares. Esses personagens agora houve uma ruptura, né, uma cisão por conta da internet, e os personagens da televisão e do rádio que eram continuamente lembrados sumiram simplesmente. Se não for nenhum meme engraçado, eles não vão para a internet mais. Lamentavelmente foram geniais. Mas geniais não posso usar esse mesmo adjetivo para os petistas, e muito menos os petistas que participam aí desses atos que nós vimos bizarros no vídeo, né? A regra é clara, né, Tosi? A regra é a seguinte: se você fala presidenta, usa cabelo azul ou aquela franjinha pai ausente, que é aquela bem retinha, que uma grande amiga chama de franjinha pai ausente, a gente, óbvio que já sabe qual é a ideologia, né? Então, o que se espera quando se trata de temas como Odebrecht, quando se trata, enfim, dessas histórias todas, né, que nós tivemos nesse passado recente, é óbvio que é algo que não condiz com a realidade. Eu estava até pegando rapidamente esse gancho hoje num debate, e essa relação surgiu, né? Curiosamente, quando houve todas essas investigações, as investigações da Lava Jato ocorreram, todo mundo, ou alguns advogados, né, sobretudo esquerdistas também, vieram dizer que havia um risco imenso para as empresas, que as empresas estavam sendo sacrificadas em nome do cumprimento da lei. E agora, né, há um sacrifício da economia e das empresas do mesmo jeito, só que não é nem em nome do cumprimento da lei, né? Agora a gente sacrifica as empresas e nem quer cumprir a lei ficou para lá. Então é disso que se trata. A gente vai ver esse tipo de coisa daqui para frente até as eleições, uma tentativa de tumultuar tudo aquilo que a oposição tenta jogar à luz. É esse o trabalho hoje da esquerda, tentar tumultuar tudo aquilo que se tenta jogar à luz pela oposição. Olha, não foi apenas esse o momento tenso na CPMI. Pouco depois foi colocado em votação o requerimento para convocar Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário de Antônio Carlos Camilo Antunes,
que ninguém mais se lembra do nome do Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, e o Edson, que teria auxiliado o careca a vender veículos de luxo por valores abaixo do mercado para lavar dinheiro. O deputado federal Marcel Van Hatten enfatizou que o depoimento de Edson seria muito importante porque ele é a principal testemunha a aparecer até agora na CPMI. E ele teria sofrido, inclusive, ameaça de morte por parte do ex-empregador, o careca do INSS. O depoente, Edson, claro que nós queremos que venha aqui, quem quer investigar quer que venha aqui. O depoente afirmou ainda ter recebido ameaças de morte por parte de seu ex-empregador, o que evidencia a gravidade dos fatos por ele conhecidos. Portanto, senhor presidente, eu não vejo um único motivo para que alguém nesta comissão possa se posicionar contrário à convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Repito, creio eu que essa é a testemunha até o momento mais importante que nós queremos convocar. Portanto, peço o voto unânime dessa comissão. Eu fico, inclusive, muito surpreso, não diria, porque nós estamos vendo já a hipocrisia do governo dizer que quer investigar, mas na prática não o faz. Esse foi o deputado Marcel Van Hatten. E daí o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, governista da tropa de choque, orientou que o requerimento fosse rejeitado pelos colegas, alegando se tratar de briga pessoal entre empregado e ex-patrão. O que se seguiu foi uma discussão quente sobre quem tinha direito à palavra e os interesses em jogo na convocação. Senhor presidente, com a responsabilidade que o momento existe, e para mim pouco importa se começou... Não há previsão. Ele é o relator. Não há previsão no regimento. Tem que falar. Ele é o relator. Não há previsão no regimento. Ele é o relator. Não há previsão no regimento. Quebrou o copo aqui. Não há previsão no regimento. Um pro lado ou pro outro. Eles estão nervosos, gente. Estão nervosos. Senador, Estão bem deputado Pimenta. nervosos. Ele, inclusive, é o autor do requerimento. Senhores, só um instantinho. Eu também sou autor, então. Só um instantinho. Só um instantinho, por favor. Deputado Pimenta. Deputado Pimenta. Querem blindar. Deputado Pimenta. Vossa Excelência, por favor, se assente. No grito aqui ninguém ganha nada. No grito aqui ninguém vai ganhar nada. Só um instante. Vai ser cumprido. Só um instante. Por que querem calar? Só um instantinho. Fala depois de votar. Excelência, primeira coisa, eu vou pedir O regimento vai ser cumprido. Chegamos no cara. Só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que, por favor, todas as vezes que fosse manifestar essa presidência, que o senhor não suba o tom de voz comigo. Porque eu trato Vossa Excelência com toda, por gentileza. Não, levantar e bater em mesa aqui não é assim que nós vamos ganhar. Vossa Excelência, não levante a voz comigo. Presidente, eu vou ler aqui o regimento. Eu vou cumprir o regimento que está aqui no artigo 41 para que Vossa Excelência nunca mais faça isso aqui, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Não, presidente, o senhor não está... me trate com respeito. Regimento não, presidente. Me trate com respeito, o senhor não está dando com respeito, mas... me trate com respeito. Presidente, o senhor não está acima do regimento, não. Eu vou ler para os senhores aqui... Nossa, é o cara. É o instante. Eu vou ler para os senhores aqui o artigo 41, que está aqui, para que não paire dúvida sobre essa decisão ou não. Eu só vou pedir que a gente se trate com respeito aqui. Eu não levanto a voz com ninguém. Eu trato todos aqui com maior respeito e maior igualdade. Tenho sido o mais transparente possível e não vou mudar. Eu só não vou aceitar isso. Acho que não convém isso entre nós, parlamentares. O deputado Paulo Pimenta ali chegou a bater na mesa, se levantar, dar de dedo, e não apareceu a imagem, mas pela voz esganiçada, pelo tom, era o Randolfo Rodrigues também, né, reclamando e se posicionando veementemente durante a sessão. Bom, a CPMI acabou recusando a convocação do Edson Claro de Medeiros Júnior, o ex-funcionário do careca do INSS. Mas a oposição diz que vai insistir em fazer novos pedidos para que ele compareça à CPMI. Agora eu pergunto, Marcília, quando uma pessoa se dispõe a depor e diz que tem revelação a fazer, não seria prudente ouvi-la antes de descartar qualquer contribuição? Se for mesmo uma briga de empregado e patrão, ex-empregado e patrão, não é melhor deixar que isso fique evidente após um depoimento público do que simplesmente não trazer à tona isso? Isso é um bom sinal, né, de que já há uma conclusão a esse respeito.
Isso, aliás, aconteceu também, né, no início dessas investigações todas, quando a Polícia Federal, na segunda semana de investigação, veio a público, aliás, o diretor da Polícia Federal, que nem era quem estava conduzindo as investigações, chamou uma coletiva de imprensa e disse que o Frei Chico estava completamente fora das investigações. Bom, esse tipo de conclusão é obviamente precipitado. A mesma coisa aqui, se você tem uma conclusão de que isso pode ser bom, pode não ser bom, a melhor coisa é ouvir. Você deve ouvir. Se pode ser bom, não pode ser bom, quem vai descobrir apenas ouvindo é que se descobre. E vamos lembrar do seguinte, essa CPMI, ela não é para o deputado, ela é para nós que estamos representados na investidura do cargo do deputado. Então, quando o deputado faz as perguntas, faz para nós que o elegemos. Quando aquelas pessoas estão ali, elas estão ali em nome do interesse público. Essa CPMI, ela custa dinheiro, e não é pouco. Não é pouco. Cada uma dessas sessões custa bastante aos cofres públicos e, portanto, custa para quê? Custa para que nós saibamos daquilo que está acontecendo, para que nós saibamos a verdade. Aliás, a Polícia Federal também custa bastante as operações da Polícia Federal e nós é que pagamos. Nós pagamos tudo isso. Se nós pagamos tudo isso, nós temos direito de saber. Né? Então, se tem uma coisa que diferencia a CPMI de uma investigação policial, e essa é uma diferença relevante, sobretudo quando a investigação policial não está disposta a investigar ou age de forma seletiva, aí essa diferença que eu vou citar, ela torna-se essencial e relevante, é a publicidade dos atos. Né? A visibilidade que você tem de uma CPMI e a falta de visibilidade que você tem uma investigação policial. Uma investigação policial ocorre em silêncio, na surdina. Eles nos contam depois o resultado. A CPMI não. Nós acompanhamos o percurso todo até um resultado. Por isso, inclusive, que eu sempre digo que a CPMI pouco importa, ou importa menos o resultado, porque nós acompanhamos o percurso. Uma investigação policial, não. Importa muito o resultado, porque nós não sabemos qual é o percurso que foi traçado. Então, nos interessa e bastante saber, quando há uma conclusão, em que essa conclusão está fincada, quais são as âncoras da conclusão da polícia. Agora, uma CPMI, não. Tanto faz não, mas importa realmente menos as âncoras finais, o resultado final, a conclusão, porque nós estivemos durante todo o percurso acompanhando. Então, essas escolhas seletivas não são o momento de acontecerem, até porque estão acontecendo por parte da polícia. O máximo de transparência e publicidade que nós pudemos ter na CPMI e ouvir o máximo possível de gente, independente de ser ou não essa a visão desse ou daquele deputado, para nós é essencial. Agora, Gabriel de Arruda Castro, dá a impressão que a gente está diante de uma peneira, né? Cheia de furos e conseguiu tapar 1, 2, 3, 4 furos, mas a peneira está ali e vai correr água por essa peneira à medida em que mais depoimentos forem acontecendo e as pessoas tiverem que dar explicações à CPMI. É muito difícil hoje em dia, com tantos meios disponíveis para que as pessoas falem, deem entrevista, vazem documentos, é muito difícil impedir ali que, por exemplo, o Edson Claro Medeiros Júnior, que é essa testemunha tão importante, fale, ou se não na CPI, fale a algum parlamentar de outra forma, fale à imprensa, fale diretamente nas redes sociais, se assim tiver interesse, então é muito difícil impedir isso. É claro que o peso na CPI seria muito maior, inclusive um peso da investigação formal e do poder de indiciamento ali da CPI. Eu estava aqui fazendo meu dever de casa antes da nossa conversa e achei aqui um dos requerimentos que pedia a convocação na CPI do Edson Claro Medeiros Júnior. Eu vou ler bem rapidamente aqui um trecho do requerimento. A convocação para a oitiva de Edson Claro Medeiros Júnior é essencial para compreender a participação no contexto das irregularidades detectadas no INSS e fornecer elementos que permitam à CPI aprofundar a investigação sobre os impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas. E aí o requerimento menciona que nos autos do inquérito que tramita no STF, o Edson Claro Medeiros disse que foi ameaçado e também que ele tem como testemunhar ali
a respeito da dilapidação do patrimônio do senhor Careca do INSS, dentre outras coisas. A sala da comissão, é o fim do documento aqui, 14 de setembro de 2025, deputado Rogério Correia, PT de Minas Gerais. Então, em 2 semanas, algo aconteceu, porque até um parlamentar do PT havia pedido a convocação do Edson Claro e hoje, de repente, virou um assunto sem importância. Obviamente tem importância, é uma testemunha central, mas nas CPIs acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa quer falar e a CPI não deixa, ou às vezes a CPI convoca alguém que não quer falar e a pessoa não fala, mas eu acredito que vai ser difícil manter ou barrar novamente a convocação do Edson Claro conforme surgirem mais informações sobre o Careca do INSS e sobre a atuação dele nesse esquema de lavagem de dinheiro, de pagamento de propina, de corrupção direta. Vai ser difícil manter esse bloqueio aí. Olha, apesar de rejeitar a convocação do ex-funcionário do Careca do INSS, a gente fala o Careca do INSS, agora dá vontade de rir, porque o Gabriel acabou de falar, citar ali, o senhor Careca do INSS. Parece o senhor Batata, né? aquele brinquedinho. Mas, enfim, o Antônio Carlos, o nome dele não é Antônio Carlos. Antônio Carlos. Apesar, então, de rejeitar a convocação do ex-funcionário do Antônio Carlos, a CPMI aprovou a convocação hoje do depoimento de Maurício Camisotti. Esse é um empresário que está preso desde o dia 12 de setembro e é considerado também uma figura-chave no esquema de desvios. Se ele vai depor ou não ainda depende de uma autorização do ministro André Mendonça do Supremo. No total, foram aprovados somente hoje 88 requerimentos que envolvem convocações, quebra de sigilo bancário e telefônico, de empresários, sindicalistas, entidades associativas. Quem vai ter de dar explicações em breve, nos próximos dias, na CPMI, é a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a maior beneficiária dos repasses ilícitos no escândalo do INSS. Foi nada mais, nada menos do que cerca de 3,4 bilhões de reais nesses poucos anos. Curiosamente, a CONTAG figurinha carimbada há anos, há décadas, arrisco dizer, nas marchas de esquerda pelo país, sempre com suas bandeiras ao lado das bandeiras do PT, do PSOL, da CUT, do movimento lulista. Essa proximidade da CONTAG não é só nas manifestações, né, mas também nos favores, facilidades, como a gente vê no caso do escândalo do desvio do INSS, que é a entidade amiga do governo, foi a que mais arrebanhou, mais arrecadou dinheiro indevidamente. O que dá para dizer dessa relação unha e carne da CONTAG com o petismo e agora com esse escândalo? Quando o governo petista veio para mais esse mandato, alguns analistas disseram assim, é preciso ficar de olho nas licitações ou nas dispensas de licitações, nos programas governamentais que dizem que vão corrigir injustiças, fazer assistência social, porque é aí que os parceiros acabam sendo beneficiados com contratos, com benesses, né? E nem sempre de forma lícita. O que dizer sobre a CONTAG, né, que não é uma entidade desconhecida, pelo contrário, é muito ligada e muito identificada com o petismo, Scorsi? A gente entra naquele contexto de a carreta furacão, né? Quando você quer saber o que o PT está fazendo, você tem que ver para quem ele está dando as benesses, né? Então, você tem uma carreta furacão que entra no governo e tem toda essa teia em torno dessas entidades que há muito tempo ficam mais ou menos nas sombras, não porque estejam tão escondidas assim, mas porque não se joga luz. O momento de chegar na CONTAG, e aí talvez seja um dos pontos interessantes da CPMI, porque como ela é a entidade que mais recebeu, a que está mais no centro desse escândalo, seria natural que ela já tivesse sido convocada. E eu acho que, até por um certo jogo político ali da CPMI, demorou-se um pouquinho mais para isso, mas também, ao demorar, você consegue mais dados para você poder fazer uma investigação mais precisa. Eu queria, e até por isso, hoje foram 88 requerimentos, né, que foram votados. Mas claramente o mais importante era esse que foi recusado. Teve até na hora do áudio aqui, acho que tinha eu não sei qual era a deputada que estava ali. Opa, pelo visto esse é o bom, chegamos em algum lugar, porque foi um desespero muito grande para evitar que isso acontecesse.
Teve duas coisas que aconteceram, eu assisti esse trecho e mostra um pouco como vai funcionar isso, como funciona isso no jogo da CPMI. O Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, no que o relator começou a falar, tem que ser pelo regimento, o regimento não está previsto que o relator fale, não sei o quê. Logo depois que o presidente da CPMI lê o regimento e fala que tinha, né, era regimental a fala do relator, o Paulo Pimenta imediatamente mudou o argumento dele. Mas não foi isso que foi combinado no acordo de líderes, não foi isso que foi combinado, não sei o quê. Então ele começa pedindo pelo regimento, quando vê que não funciona, ele vai para uma outra coisa, porque o que importa, no fundo, é evitar que aquele requerimento fosse acertado. O segundo ponto que é interessante é que, logo depois disso, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos. Muito provavelmente foi fazer uma continha ali de bastidores para saber se esse requerimento passaria ou não. Quando voltou, o presidente ele botou em votação não o requerimento, mas a retirada do requerimento para ser votado em outro momento. Deu uma outra fuzuê daquele danado, ele falou, não, até votar, o requerimento está aí, tem que votar se ele é ou aprovado ou ele é rejeitado. E aí o presidente acabou cedendo. Mas isso mostra um pouco, nesse micro da política, mais ou menos como funciona toda a política, né? É como se ele estivesse diante de um jogo de futebol com dois times de 11, né? 22 jogadores. Só que na política o jogo não é jogado no campo, né? O jogo é jogado no vestiário. Então, quer dizer, ganha aquele que entrar com mais jogadores em campo, né? Então é como se tivesse o time da direita e o time da esquerda, cada um, sei lá, com 8 jogadores, e tem 6 jogadores que no vestiário eles escolhem para que lado eles vão. Na CPMI é um bom exemplo didático disso, porque o atual presidente e o atual relator, eles foram definidos justamente no vestiário, um dia antes, na surdina. O governo tomou um susto no dia da votação em que eles foram escolhidos, eles são da oposição. Mas isso não significa que a CPMI vai andar do jeito que a oposição quer. Porque na hora das votações, os seis que não são do time da direita ou não da esquerda, eles vão conforme os seus interesses, conforme a pressão pública, conforme o holofote vai ser colocado com relação àquilo. Semana passada, o governo já tinha conseguido barrar um requerimento e o de hoje, esse claramente ficou mais importante pelo tanto que isso os incomodou do que pode vir a aparecer se essa testemunha acabar falando. E como disse o Gabriel, ele vai acabar falando. Fiz todo esse introito para voltar para a CONTAG. Porque uma das coisas que eu acho que a carreta furacão ela é tão grande, o negócio é tão grande que eu não acho que o governo e o PT ele tenta esconder algo porque ele acha que tem alguma coisa errada. Eu acho que ele não faz a menor ideia do que possa vir a aparecer. Porque essa teia que vai se espalhando, né, que vai passando por servidores de terceiro, quarto, quinto, sexto escalão, vai com ONGs, esse dinheiro vai sumindo, né? Se tem essa peneira pela qual se faz a investigação, também tem a peneira do próprio orçamento público, por onde passa tudo isso. Então, e isso não é nem coisa só do PT, acho que qualquer governo tem, na época do governo Bolsonaro também. Teve a CPMI da Lava Toga que o governo também tentou evitar, outras CPMIs que aconteceram que também se tentou evitar, não porque tem algo a esconder, mas porque não sabe o que é que pode aparecer, porque o Estado é tão gigantesco que você não tem controle de absolutamente nada. E aí a CONTAG é uma dessas principais entidades ligadas muito umbilicalmente ao governo do PT há anos, e eu não sei se o nosso relator, quando ele começou a passar a ficha corrida ali do ministro, voltando para trás para mostrar aquilo, eu não sei o quanto, e isso vai ser algo que a CPMI vai precisar apurar, para deixar muito claro, né, desde quando começou tudo isso, e que o período do governo Bolsonaro vai ser uma espécie de intervalo, no qual isso talvez tenha continuado a acontecer precisamente porque o governo não consegue ter um controle do que está acontecendo pelo tamanho e pela falta de competência e inépcia. Me parece que se, de fato, né, o que se abrir da caixa preta da CONTAG aparecer, talvez não seja só a questão do INSS, que fique mais claro. Talvez se revele muito mais do que parece, né? Pode ser aquela CPI dos Correios, que foi no Petrolão, da Lava Jato. Eu lembro aqui que no final de 2023, o governo Lula convocou uma reunião ministerial e vários institutos, autarquias do governo, para que todos se unissem e numa conferência lá dessem respostas aos cadernos, às cartilhas do MST. Cada órgão do governo tinha que dar a resposta, o que ele estava fazendo, como que ele tinha avançado, até onde ele já tinha feito, cumprido as promessas e os projetos que haviam sido feitos para o MST. E não só a MST, a todos os movimentos sociais, e dentre eles a CONTAG. Ou seja, todo o primeiro escalão do governo pressionado em reunião ministerial para dizer, olha, vamos nos organizar aqui, dar resposta aos movimentos sociais, como que nós estamos fazendo para atendê-los e atendê-los rapidamente. Quero respostas.
Parece que o pessoal do INSS lá entendeu bem o recado e atendeu até demais a CONTAG, né, Gabriel Arruda? Eu estava aqui vendo os dados, o Estadão deu uma reportagem boa sobre isso. Em 2023, o faturamento oficial da CONTAG foi de 500 milhões, mais ou menos, e um ano depois eles gastaram, segundo o COAF, o dobro disso, 1 bilhão. Arrecadaram e gastaram mais ou menos 1 bilhão, o que aí obviamente dá 2 bilhões de movimentações que o COAF detectou ali. É um salto muito amplo. O Brasil não dobrou o número de agricultores familiares, ou agricultores nesse período, obviamente. É estranho e, pela lógica do esquema que a gente viu com outros sindicatos no INSS, é bem possível que haja também algo parecido ali ocorrendo. Agora, um assunto importante também de trazer de forma mais ampla é a causa da reforma agrária em si, a causa do campo. Isso já ficou para trás, né? Assim, o MST perdeu muita importância, mesmo como um braço ali armado de extorsão ou de chantagem do PT, perdeu muito da sua importância porque muita gente recebeu terra mesmo ao longo dos últimos 30, 40 anos e muita gente não quer ter terra, mudaram para a cidade. A causa da reforma agrária não é uma causa mais central no Brasil. Mas, obviamente, a estrutura do MST, desses sindicatos rurais, essas associações rurais que, em tese, defendem o pequeno agricultor, continuam existindo. Esses sindicatos ou ONGs ou associações continuam existindo e nem sempre a lógica de existência delas é a mesma lógica, é a lógica da defesa do agricultor ou do pequeno agricultor. A CONTAG, em especial, tem um histórico muito longo de ligação com o PT. É um órgão, na verdade, uma associação mais antiga do que o próprio PT, né, bem dos anos 60 ali, quando a causa da reforma agrária, do pequeno agricultor, era de fato algo mais relevante. E, com o tempo, assim como os sindicatos, virou mais uma burocracia que, pela proximidade com o governo, consegue ali algumas benesses, do que algo que realmente atua em defesa da causa formal ali que essa associação deveria defender. Isso é uma coisa, ou seja, a CONTAG passou a funcionar, e mesmo o MST e outros sindicatos, à sombra dos governos do PT, governo federal e, em alguns casos, governo estadual também. Agora, se realmente houver esse esquema no INSS que beneficia também a CONTAG, é um passo além, é uma corrupção evidente, uma corrupção ali que não tem nem como justificar. O Lula ajudou a CONTAG porque era um presidente preocupado com a população campesina do Brasil, né? Realmente seria um caso muito mais escandaloso, e é isso que os números sugerem, né? A CONTAG, repito, passou de 500 milhões para 1 bilhão de reais ali de receitas em apenas um ano, o que não é natural para um órgão, para uma associação cujo foco é defender o agricultor, o pequeno agricultor. Marcílio, eu fico pensando se houvesse alguma coisa parecida com algum governo de direita, né? O próprio governo Bolsonaro, né? Uma instituição ligada aí a um instituto, uma confederação ao governo Bolsonaro, recebeu 3 bilhões e meio de repasses indevidos. Quanto tempo duraria o Bolsonaro no poder após um escândalo desse, né? Sabe como isso seria chamado, Tosi, esse monte de sindicato e associação? Milícias. Milícias, aí não dá para ser digitais, mas talvez milícias físicas, sei lá, eles iam dar um jeito. Mas tudo que é associação de esquerda é ONG, terceiro setor. Terceiro setor, setor produtivo, chamam de tudo. Mas quando é de direita, milícias, né? E isso mostra como nós estamos diante de uma ideologização de tudo isso. Porque é óbvio que esses conceitos, né, parecem simplesmente nomes, meras nomenclaturas, mas não. Óbvio que se você chama de milícia alguma coisa, você está pressupondo que aquilo é ilícito até que prove o contrário. Quando você chama de sindicatos, quando você chama de associações, de ONGs, terceiro setor, o que quer que seja, você pressupõe que aquilo é lícito até que se prove o contrário. Então a presunção de inocência está sempre ao lado desse monte de sindicato, né? A gente chegou até a falar algum tempo atrás, tinha até o sindicato de aposentados, né? A pessoa se aposentava, nem assim se livrava de
de sindicatos. Ontem até aqui no programa brincamos, eu espero que tenhamos brincado, daqui a pouco a gente dá a ideia e fazem isso a sério, de criar de que o Paulinho da Força ia criar um sindicato da anistia, em razão do seu histórico, né, tão proveitoso para criar esse monte de bobagens. Então, assim, isso é sério, né, porque nós, pela nomenclatura ou pelos conceitos, nós significamos sempre, né, cravamos a significância de tudo que é relacionado à direita como algo ilícito, até que alguém, enfim, prove que não, e tudo que está relacionado à esquerda como algo lícito, até que alguém prove o contrário. Ou melhor, até mesmo quando alguém prova o contrário, porque quando alguém prova o contrário, ainda vem o STF, que também é hoje claramente ligado, ideologicamente ligado à esquerda, e diz que nós é que estamos errados de encontrarmos o ilícito. Fizeram assim com a Lava Jato, fizeram assim com os casos relacionados ao Odebrecht. Nós vamos nos lembrar que, se a gente está falando de Odebrecht aqui, os casos relacionados ao Odebrecht na América Latina, nós não faz muito tempo trouxemos a ex-primeira-dama do Peru, que num desses casos lá relacionados foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. E nós a asilamos politicamente e mandamos o Uber da FAB buscá-la e ainda proibimos o Brasil de trocar informações sobre esses casos com esses países. Então, aqui é dessa maneira, quando a gente prova o contrário, ainda assim a esquerda dá um jeito de dizer que nós estamos errados, porque eles têm a última palavra, afinal de contas eles são o judiciário. Olha, mais próxima do governo Lula, ou tão próxima do governo Lula como a CONTAG, talvez apenas o Sindinap, outro sindicato que arrecadou milhões com descontos indevidos e que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico. Por enquanto, o Frei Chico não foi convocado para depor na CPMI, segundo integrantes da comissão. Não é porque ele esteja blindado, mas isso envolve uma estratégia de só convocar para depor depois que forem reunidas provas que estão chegando, junto com as quebras de sigilo. Independentemente de ser ou não o irmão do Lula, o fato é que alguém do Sindinap vai ter que prestar esclarecimentos à CPMI. Esse sindicato arrecadou 586 milhões de reais entre 2019 e 2025. Maior parte, claro, no governo Lula. Segundo o relatório da Controladoria Geral da União, o Sindinap não conseguiu apresentar a documentação completa de nenhum associado dentro de uma amostra aleatória selecionada. Então fizeram uma amostra aleatória lá e disseram assim, ó, traga aqui alguma documentação que comprove que o desconto foi lícito. Nenhum sequer eles conseguiram juntar para apresentar para a Controladoria. E aí fica indefensável, né? Como é que você vai justificar que se conseguiu toda essa quantidade de dinheiro sem ter uma mínima documentação disso? O que imediatamente faz com que o holofote vá para o próprio INSS, né, para o órgão estatal que aceitou, né, esse tipo de convênio, sei lá qual é a forma jurídica com que isso é feito, né? É muito provável que, à medida que isso avance, vai se chegar num ponto em que ou vai ser preciso muita gente para, digamos assim, se segurar no lombo o tranco, como, por exemplo, o José Dirceu segurou vários, né? Já foi preso sei lá quantas vezes e nunca entregou ninguém, né? O José Dirceu, mas eu não acredito que funcionários, esse pessoal de CONTAG, Sindimap, de outras entidades, tenham muito a ganhar em ficarem quietos, simplesmente, né? Porque dificilmente são pessoas que estão fazendo isso para si, né? E aí uma eventual delação que surja nesse meio do caminho me parece muito provável, né? O que me parece assim, tá muito perto de se puxar um fiozinho para se desvelar muito mais coisas, e esse fiozinho periga ser aquele fiozinho de dinamite, entendeu? Que a hora que você puxa, acende, e quando explodir não vai ter muito como que segurar. Talvez a única coisa que esteja impedindo que isso se acelere seja o fato de que o país ainda tá lidando, né, a dimensão da anistia, toda a questão do Trump, das tarifas e tudo mais, ainda tem uma ascendência, né,
na opinião pública que talvez maior do que essa, mas o potencial da CPMI é de muito mais, como se diz, né, no jargão de internet, é de cauda longa, né? Essa dimensão das tarefas e tudo mais, talvez a coisa meio que se resolva, meio que sem solução, mais rápido, e isso possa pegar preço mais para frente. Mas me parece que basta um mínimo olhar como esse que você deu, assim, tem um monte que não tem uma documentação. Então, meu querido, alguém do lado de lá permitiu que você fizesse isso. Quem é? Olha, Gabriel, os dirigentes do Sindinap tiveram uma evolução patrimonial estratosférica em poucos anos. Coincide, olha só que coincidência, com o período da farra do INSS. Entre 2022 e 2024, por exemplo, a família do João Batista Inocentini, olha o nome dele, João Batista Inocentini. A família dele, ele que era conhecido como João Feio, a família dele ganhou uma mansão de mais de 500 metros quadrados, com piscina e lago artificial, em um sítio no interior de São Paulo. O João Feio morreu em 2023, antes de ver concluídas as obras dos seus sonhos. Milton Cavallo, atual presidente do Sindinap, o nome deles também, né? Um é Inocentini, o outro é Milton Cavallo. Esse atual presidente do Sindinap construiu uma casa de 360 metros quadrados no sítio dele em Atibaia. Desculpa, eu tenho que me segurar, porque agora o sítio também é em Atibaia. Deu um déjà vu aqui. Se a CPMI seguir o rastro do dinheiro, né, aquele fiozinho que você falou, é de se imaginar que isso vai ter que ser explicado, né? Esse pessoal enriquecendo e gastando dinheiro às pampas, assim. Vai lá, Marcília. Não, vamos arranjar logo um amigo aí para ser dono desse negócio, porque não é possível. Neto, né? É bom já encontrar, desde já, vamos encontrar o amigo que é o dono, para não correr risco. Agora é incrível, né? Atibaia é um negócio, a gente precisa talvez benzer a cidade, lá levar alguém para... Eu nunca vi um lugar que atrai tanta gente. Já falaram aqui para levar o Frei Chico para benzer Atibaia. Pronto, perfeito. Vamos levar o Frei Chico para benzer a cidade. Essa é perfeita. Olha, isso daí dá um meme, isso, pelo amor de Deus. Isso só prova, né, que é aquela história de sempre se volta à cena, né? Não tem isso? Sempre se volta. O rastro do dinheiro, né? Aquele fiozinho da meada, Gabriel, não tem como não ter esse fio da meada, né? Onde tiver o dinheiro, para onde ele percorreu, ele vai revelando, né, pelo caminho, os atores dessa trama. A dupla aí do João Feio, né, e do Milton Cavallo, o mais curioso é que é até difícil eles explicarem de onde veio o dinheiro se não for do sindicato, porque o sindicato é o sindicato dos aposentados, né? Eles não estão trabalhando, eles não estão produzindo, o sindicato em si já é um sindicato de quem já se aposentou, né? Então é muito estranho que de repente eles consigam ter esse crescimento patrimonial aí tão repentino, né? O Frei Chico, aliás, se ficar comprovada a participação dele no esquema, esse vai ser o segundo maior crime dele. O primeiro foi ter trazido o Lula para a política ali nos anos 70, quando ele já era sindicalista, o Frei Chico, né, e comunista, e dizem, inclusive, um fã da União Soviética ali na época, é ele quem trouxe o Lula para a política, para os sindicatos, e estamos até hoje pagando esse preço aí. Então, o Frei Chico já não é a primeira que ele apronta, né? E realmente, agora falando um pouco mais sério, é um sindicato que não é um sindicato tradicional. A CONTAG, com todos os seus problemas, é um sindicato que surgiu lá atrás com uma causa legítima, um sindicato rural, né? Esse sindicato dos aposentados, o Sindinap, é um sindicato que é relativamente novo, criado já por aposentados que não estavam mais querendo defender uma causa específica ali, condições de trabalho e tudo mais, e que é um sindicato desses que oferece um benefício ali, um acolá, um desconto na farmácia, mas é bem evidente que é o objetivo final ali dos criadores do sindicato. Se não me engano, foi o próprio João Feio, o finado João Feio, quem fundou o sindicato. É bem claro que esse objetivo não é exatamente a defesa dos aposentados, né? E por isso mesmo é um caso ainda mais chamativo, porque é um grupo de aposentados, de velhinhos ali, que se juntou para fazer
aparentemente achou ali um pote de ouro que durante algum tempo funcionou bem para eles. E é impressionante como os sindicalistas eles são criativos para enxergar oportunidades, né? Qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer área que surja nova, função derivada de uma outra, de repente já, antes de mais nada, surge ali um sindicato para representar aquela categoria. É pior que pernilongo, né? Pior que pernilongo, né? Juntou uma aguinha, olha lá o bicho. O Brasil tem o sindicato dos trabalhadores do sindicato, né? Que é um sindicato que existe também, né? O sindicato real. A gente podia fazer o sindicato daqueles que não querem ter um sindicato. Não duvide que existe. Tem muita gente, hein? Esse aí duvido que não tenha muitos adeptos e acho que ainda não foi feito. Você sabe que o Tosi, uma vez teve eu me lembro, nunca me esqueci, num gibi do Zé Carioca, eles criaram o Clube dos Chatos e, por serem muito chatos, elegeram o Zé Carioca como presidente do Clube dos Chatos. E o Zé Carioca disse que, como a sua primeira chatice em nome da presidência, ele iria fechar o Clube dos Chatos. Então foi a primeira. Quer dizer, a minha chatice é fechar. Acabou o Clube dos Chatos. Então, talvez a gente possa fazer um sindicato que tenha como... Eu já até propus isso em relação à OAB. Eu queria me candidatar para a OAB e minha plataforma era extinguir a OAB. Era a primeira coisa que eu ia fazer como presidente da OAB. Era essa a minha função única, era a minha única plataforma. A gente pode talvez fazer isso com o sindicato. Minha plataforma, ao me tornar sindicalista, é acabar com o sindicalismo. Agora sim, a gente falando dos sindicatos, né, não é que sejamos contra, eu particularmente, e a própria Gazeta do Povo, seja contra o associativismo. Longe disso, né? Até o princípio da subsidiariedade, que as pessoas possam conduzir as suas vidas elas mesmas, no nível municipal, com as associações, com a igreja, com as comunidades. Isso é interessante, é como a comunidade se... É que a perversão, né, Tosi? O sindicato é a perversão, né, do associativismo, né? É uma imposição de cima para baixo. Ao contrário da ideia de você se juntar entre iguais, é você colocar entre iguais um líder, né? Por isso que é uma ideia muito próxima, aliás, daquilo que se difunde ali, que são ideias progressistas ou socialistas, que todo mundo é igual, mas tem um líder aqui que manda em todo mundo e fala por todo mundo. Então não é todo mundo igual. É mais próximo do parasitismo do que do associativismo. E olha só, uma outra deputada petista também causou barulho nas últimas horas, mas foi bem longe do Brasil. A deputada federal Luiziane Lins estava numa embarcação cheia de ativistas de esquerda que tentou chegar à cidade de Gaza pelo mar Mediterrâneo. A parlamentar gravou um vídeo para dizer que tinha sido sequestrada pelas forças israelenses. Meu nome é Luiziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. Está pedindo socorro para voltar para casa, a Luiziane Lins, que foi sequestrada. Caso seríssimo, né? Se ela foi sequestrada, como é que a gente está vendo o vídeo? É o oposto do que ela está falando. O que os sequestradores pediram, né, em retorno a deixar... Você está vendo esse vídeo é porque eu fui sequestrado. Eu falei, não, se você foi sequestrada, ninguém está acessando o seu vídeo. Meu Deus, nós estamos o Escolinha do Gugu, esse é o Largados e Pelados em Gaza, meu Deus do céu. O governo israelense, olha só, o governo usa a Conferência Palestina... É verdade, Tosi. Vamos lá, como é que se explica isso? Realmente, vamos fazer aqui, a pessoa foi sequestrada, aí ela pega o celular dela e fala assim, olha, como eu fui sequestrada, manda esse meu vídeo aqui para o Brasil para saber que vocês me sequestraram. O cara manda o vídeo, é isso? Para Luiziane, por favor. Eles gravam antes esse vídeo e deixam lá com alguém. Quando eles são presos, que eles já esperavam que fossem presos, aí essa pessoa divulga o vídeo, mas o vídeo foi gravado antes. Dito isso, obviamente, quando você sequestra alguém, a primeira coisa que você pega é o celular dela, são os contatos dela, e você não vai permitir que elas comuniquem.
E daqui a pouquinho eles voltam para o Brasil e não vai ter nenhum perigo, mas realmente dá essa impressão de que eles realmente foram sequestrados e tudo mais. E se a causa dela, assim, a razão para ela voltar para o Brasil ou para a flotilha parar de navegar ali em volta de Gaza for o fim do genocídio, já pode voltar, né? Porque não tem genocídio. Então, a causa dessa caravana e dessa flotilha já perdeu o efeito. Viu, Marcília, as autoridades israelenses são muito fracas em termos de repressão a esses criminosos, né? Porque se fosse aqui, se tivessem algumas aulas com o nosso ministro supremo, o Alexandre de Moraes, ninguém teria celular para ficar mandando vídeo para ninguém, porque a primeira coisa que vai para o espaço é o celular do camarada, né? Proibir redes sociais. É um sequestro relâmpago, deve ser, né? Então, que nem às vezes tem aqui em São Paulo, né? Que a pessoa sequestrada e logo é liberada. Deve ser isso. Agora, realmente, né? Enfim, a gente tem uma... essa discussão. É óbvio, veja, que a gente precisa entender que não é... A gente não está aqui romantizando também nenhum dos lados e não é possível se fazer isso. Onde há violência, tem erro. Né? É disso que se trata. Onde há violência, tem erro. Agora, o que não pode, e me parece, que a gente sempre enxerga nas pessoas que estão nessas embarcações, né, nessas excursões, enfim, é que existe uma romantização, né, como se um lado fosse o mocinho e outro lado fosse o vilão, e o lado que é o mocinho, nesse caso, sequer matar índios matam, né, são vilões absolutamente higienizados. Não há, o que eu falo, matar índios, fazer uma referência ao vilão e mocinho do faroeste, apenas para que todos entendam. Então, existe uma pureza d'alma em uma parte e na outra não. Esse tipo de visão é uma visão que não é só ideológica, é uma visão burra. É preciso que a gente entenda isso, né, se a gente quer começar a discutir esse assunto. Olha, o governo israelense acusa a Conferência Palestina para Palestinos no Exterior, que financiou o deslocamento dessa flotilha pelo Mediterrâneo, de ser um braço do grupo terrorista Hamas. Segundo Israel, a Conferência Palestina funciona como uma representação internacional do Hamas e organiza essas manifestações no exterior. E aí, o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, expressou preocupação com a interceptação da flotilha e condenou a ação militar de Israel, que apreendeu e vai mandar para casa todos os manifestantes. E aí, essas flotilhas parece que são um hobby também da esquerda, né? A gente pode lembrar das flotilhas do Greenpeace, né, que já há anos ficam interceptando navios e fazendo protestos. Parece uma espécie de cruzeiro ideológico woke anticapitalista, alguma coisa do gênero, né? É uma ação de marketing, né? Um flash mob que eles estão fazendo. Essa deputada foi lá para fazer esse vídeo. Ela não foi para Gaza, não foi para Israel, ela foi para fazer esse vídeo. Né? Porque era evidente o que ia acontecer, era anunciado o que ia acontecer. O uso da palavra sequestro já é um absurdo, um abuso. Porque, claro, vai ser devolvido para casa, não houve sequestro algum, não aconteceu absolutamente nada. É um exagero, uma hipérbole retórica, assim como a utilização da palavra genocídio. Mas é justamente essa retórica que incentiva o que aconteceu, por exemplo, no dia do Yom Kippur, o atentado terrorista agora na Inglaterra, lá em que se atacou, né, morreu acho que 2 pessoas lá, judeus, e foi confirmado já pelas autoridades da Inglaterra como sendo assim. As perseguições que começam a voltar a existir de antissemitismo. Então, o que eles foram fazer lá não é exatamente um passeio, mas é uma ação de marketing, né? Onde a graça é fazer justamente esse tipo de vídeo, parecer que está lá por motivos humanitários e qualquer coisa que o valha, mas é aquela coisa que no futebol a gente sempre diz aquele atacante que ele sabe que não vai passar pela defesa, então ele dá um jeito de chamar a falta, né? Ele pediu o contato veio, vamos dizer assim, né? Bom, para a sorte deles, Israel não faz com essas pessoas o que o Hamas faria com eles. Quem reagiu de forma mais veemente à ação militar israelense para impedir a chegada da flotilha de esquerdistas a Gaza foi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro.
Ele decidiu expulsar os diplomatas de Israel e suspendeu o Tratado do Livre Comércio entre os países. Petro disse que a ação do governo israelense seria um crime internacional por ter barrado essa flotilha. Ele informou também que havia 2 colombianas envolvidas nas atividades de solidariedade humanitária com a Palestina, como ele definiu, e que elas foram detidas. Petro decretou o rompimento diplomático com Israel, se esquecendo que ele já tinha feito isso no ano passado, né? Após a ofensiva do Netanyahu contra o Hamas na faixa de Gaza. Essa manifestação do Gustavo Petro, Marcília, de certa forma, é um recibo de que a flotilha era completamente ideológica, né? Só falta o Maduro se manifestar dizendo assim, uma perseguição aos hermanos socialistas del mundo libre, alguma coisa do gênero, né? Não, com certeza. Mas pede excursão, né? Eu acho que só não é excursão porque excursão é algo capitalista, né? Então não dá para ser. Mas se tivesse, eu me lembro, nem sei se existe isso, mas na minha época tinha a Tia Augusta, que você pegava a Tia Augusta e ia para Disney, né? O cara passava uma semana com a Tia Augusta na Disney e voltava falando inglês, né? Com sotaque para mostrar para os amigos que você foi. Hoje é mais ou menos isso, né? Você vai lá e faz essa excursão, faz, como disse o Scorsin, faz o vídeo, né, pro corte, dizendo que você usa essas palavras chave, né? Sequestro é uma boa, também genocídio, e pronto, volta, posta nas redes e fala que você está salvando o mundo. Eu acho que é uma boa. A Greta fez a vida dela em cima disso, né? Quem sabe aí não surgem novas personalidades a partir disso. É a esquerda lacradora, né? E quem sabe também o Maduro não possa se tornar o timoneiro aí dessa excursão. Afinal de contas, estão querendo mandar ele embora lá da Venezuela, né? Eu acho que ele vai precisar procurar um emprego logo. E já que a gente falou do sindicato dos chatos, é bom lembrar que parece que a Greta já tinha sido expulsa da própria flotilha de confusão que ela arranjou com os próprios marqueteiros lá, com os próprios manifestantes. Deve ser um pessoal muito agradável se viajar. Bota qualquer grupo, né, por muito tempo num barquinho, num navio, a não ser que seja um cruzeiro com muitas regalias, muitas, né, distrações. Não sei que seja o cruzeiro do Roberto Carlos, né? Ou do Neymar. Você vai ouvindo... Começam as confusões, né? Mas você falou que o Gustavo Petro ele anunciou o rompimento diplomático, que ele mesmo já tinha rompido. Já tinha falado que ia romper e agora rompeu de novo. O presidente colombiano deve estar tomando alguma coisa com metanol, né? Porque ele anda passando do ponto com uma facilidade impressionante. Um assunto aqui que não pode passar batido hoje é a intensa movimentação nos bastidores jurídicos para saber se o Luiz Roberto Barroso vai de fato pedir para pendurar as chuteiras mais cedo no Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à CNN, a mais recente que ele deu, Barroso disse o seguinte: vou fazer uma reflexão muito profunda do que eu quero fazer. Eu não desconsidero a possibilidade de sair, mas não bati o martelo ainda. Ele disse também que preparará um retiro espiritual no fim de outubro para tomar essa decisão com mais clareza. Barroso ainda teria mais 8 anos no Supremo se quiser continuar. Mas com essas declarações parece que ele já deu a largada, né, para sua substituição precoce nas casas de apostas aí. O Barroso está com o jeitão de que vai embora mesmo, Gabriel? Qual a sua aposta? Eu acho que a missão cumprida, ele já talvez tenha essa sensação, né, de que já fez o que tinha que fazer, e também esse receio de que vai saber quem vai ganhar a eleição de 2026, né? Então é melhor sair logo para o presidente Lula indicar alguém e o Senado atual, não o próximo, aprovar. Eu nem sei se é uma boa notícia ou uma ruim, né? Porque a gente não sabe quem vem depois, né? Se ele sair agora, quem vem para o lugar dele pode ser, obviamente, alguém. Sempre pode piorar, né? Ou pode vir uma surpresa. O Lula indicou. O Lula e a Dilma indicaram alguns nomes que surpreenderam. Lá atrás, o Peluso era um nome um pouco mais moderado, o Menezes Direito, que era um nome que era conservador, que durou pouco, infelizmente, no STF.
Então nunca se sabe. Agora, o problema do Barroso e de outros colegas dele do STF é, de fato, em parte essa ideologia, que é nada à esquerda, mas em grande parte essa falta de compreensão de quais são os limites constitucionais deles, né? É possível a gente imaginar no papel um ministro de esquerda que seja a favor, por exemplo, do aborto e que diga, bom, eu defendo o aborto, mas acredito que não é um assunto para o STF. Eu defendo o casamento gay, mas acredito que esse é um assunto que o Congresso é quem tem a prerrogativa de decidir. Não sou muito otimista quanto a isso, infelizmente, porque o Congresso, o STF atual já abriu esse precedente, né, desse ativismo jurídico, ativismo no judiciário, e também não sei se é uma notícia a se comemorar, né, a saída do Barroso. Torço para que o melhor cenário aconteça, que é o Barroso sai, o Lula indica alguém que é talvez mais de esquerda, mas que pelo menos tem uma noção melhor de quais são os limites constitucionais da própria atribuição ali no STF. Essa é a torcida, o máximo que a gente pode esperar dessa próxima indicação do Lula seria isso, eu acho. Na casa de apostas aí, para saber quem que Lula vai indicar no lugar de Barroso, falam no Jorge Messias, né, o advogado-geral da União, o ministro do TCU, o Bruno Dantas, o ministro da Controladoria Geral da União, que a gente falou hoje sobre ele, aquele que se referiu à presidenta Dilma 2 vezes dessa forma, Vinícius Carvalho, mas o nome que parece surgir como favorito pelos fortes laços políticos é o do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco parece que jogou todo o jogo dele político à frente do Senado foi para agradar o governo Lula e quem sabe ter essa recompensa mais à frente. E aí, entre Barroso e Pacheco, vai com quem, Marcília? Olha, eu acho que vai ficando cada vez mais escuro, assim como o ambiente ali do nosso... É verdade. Eu estou aqui com a luz natural o sol acaba de se pôr aqui em Ohio, então é isso. Luz Explica natural. pra gente aí, Gabriel. Você está nos Estados Unidos, né? Você é editor da Gazeta do Povo de Ideias, trabalha nos Estados Unidos porque está fazendo um doutorado, pós-doutorado aí, é isso? Acabei o doutorado, graças a Deus, mas estou aqui ainda. E quando eu comecei estava bem claro aqui ainda, né? Só que eu esqueci que o sol iria se pôr. Agora já é outono, o sol se põe um pouco mais cedo. Já chamei reforço aqui na iluminação para ficar mais claro. Mas é um bom gancho aí para o cenário do STF, né? E outono, também estamos aqui no outono do nosso judiciário. Veja só, o problema é o seguinte, seria muito bom se o Barroso saísse e não entrasse ninguém. Aí eu concordo que seria ótimo, porque também não faria falta. Mas o problema, ele já cumpriu a missão dele, que a gente sabe qual é, ele disse, inclusive num palanque, que nós derrotamos o bolsonarismo. O que a gente precisa entender é que ele tem substitutos que, ao que consta, seriam iguais ou até piores. Então, Pacheco é um dos nomes, né? Vale-nos Deus, Dantas, Cruz Credo, o Bessias, meu Deus do céu, e tem também aquela, agora Maria Elizabeth, agora me fugiu o nome, que é do STM, né? do Superior Tribunal Militar, e que é declaradamente uma ministra, ou seria uma ministra woke, né, porque ela já inclusive implantou ali, ou desejava implantar, foi assim posta lá, para implantar ideologias de gênero e etc. dentro da justiça militar. Então assim, não seriam nomes agradáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, porque todos eles ou são políticos ou são wokes, então não são juízes que estão preocupados com a questão jurídica ou com retomar uma constitucionalidade, que é o que a gente precisa de juízes que queiram ser juízes e só juízes, e não políticos, e não wokes, não implantar a ideologia de nada. A ideologia de um juiz é a Constituição, e ponto, é o que está escrito na Constituição, só, o resto ela faz em casa, o resto eles fazem fora do tribunal. Mas não, a gente tem aí nomes que pretendem levar para dentro do tribunal e da Constituição coisas que não estão na Constituição e que não são atividades de um juiz. Portanto, a saída do Barroso tem tudo para trazer um nome pior.
ou igual. E isso é muito ruim. Então, eu torço para que ele não saia, porque ao não sair, ele deixa para o próximo presidente, que pode ser alguém mais à direita, a possibilidade de uma escolha que não seja uma dessas. O ponto desse retiro espiritual, que não tem nada de espiritual, ao meu ver, é que ele está aberto a propostas. Esse retiro espiritual nada mais é do que essa manchete pode ser trocada, se vocês quiserem, para estou aberto para ouvir propostas. É disso que se trata. Ele está numa situação confortável. Ele sabe muito bem que interessa ao governo Lula agora nomear alguém, porque aí é mais um dentro do STF que o Lula vai nomear. Então, interessa muito ao Lula, isso daria apoio ao Lula, a depender do nome, ele ganharia, se for dessa ministra, eu esqueci o nome, seria um agrado às feministas, um agrado a certo público importante da esquerda, um público feminino. Se ele trouxer Dantas ou Pacheco, agrada a política. Se ele trouxer o Bessias, ele vai dar um prêmio para aquele que lhe foi fiel. Então, é um gesto que a ele, Lula, pode ser importante e que seria oferecido pelo Barroso. Isso tem um valor, vai ter um valor para o Lula e, claro, ele, portanto, está aberto a ouvir propostas em decorrência disso que ele está proporcionando ao Lula. E o que ele quer? Ele quer uma embaixada, né? Ele quer uma boa embaixada na Europa, talvez para ir lá recivilizar aquele povo rude que está há milênios lá na Europa, e ele, com todas as suas luzes, talvez possa recivilizá-los. Se o Barroso sair, que eu acho que ninguém quer agora, pelas circunstâncias, né, e o Lula indicar o Rodrigo Pacheco, dá a impressão que o Lula realmente ele quer governar o país do além. Ele está com idade avançada, mesmo que ele viesse pela causa natural, né, curso natural das coisas a falecer, ele teria lá alguém que ele indicou com 48 anos, que é a idade do Pacheco. Quantos anos teria lá? Quase 30 anos de mandato no STF, o Pacheco. Já tem o Zaninho, o advogado dele, tem 49 anos, também quase 3 décadas. Dias Toffoli também, o próprio Alexandre de Moraes não são... Continuaria governando via STF além túmulo, né? O que torna relevante a PEC para se estabelecer um mandato, né, de 10 anos, que é a proposta dos ministros. O que eu acho, assim, um comentário muito rápido, bom, com relação a quem vai entrar no lugar, né, deixa para lá, porque só pode vir coisa pior. Mas é muito curioso, porque me parece que era o plano de carreira do ministro Barroso, ser o presidente do STF e depois se aposentar. Eu acho que ele já tinha isso na cabeça dele. Só que ele achou que ele ia sair da presidência do STF no auge do auge, né? Como se fosse o clímax de uma grande carreira. E ele sai o oposto disso. Ele sai um homem frustrado, ele sai um homem chorando, no qual eu me lembro bem quando a ministra Rosa Weber se aposentou, e ela saiu, acho que ela era presidente também do STF, ela pautou uma ação de constitucionalidade, acho que do aborto, para depositar o seu voto a favor do aborto, e deixou pautado. O ministro Roberto Barroso assumiu e ele disse, não há clima para esse tipo de coisa, engavetou. Ele sai da presidência sem colocar em pauta. Portanto, ele não conseguiu avançar naquilo que ele achou que ia avançar. E uma coisa que eu sempre me lembro muito dele, eu assisti um julgamento na época da pandemia, onde as igrejas evangélicas estavam pedindo, acho que para abrir as igrejas, alguma coisa assim, e ele, com todo aquele jeitinho dele, né, que ele acha que ele está sendo muito educado quando ele está falando, lamentava, né, que as forças do atraso, que seriam os evangélicos, né, nós estávamos no mundo iluminista, mas que no Brasil a gente tinha fracassado, o iluminismo não tinha chegado e que por isso então a gente tinha que, enfim, né, aceitar que existia essas pessoas. Então ele sai do STF para ir num retiro espiritual, né, budista no Oriente, no melhor estilo comer, rezar, amar, né? É a nossa Julia Roberts, que vai lá na sua flotilha para ver se acha coisa melhor. Se fica ou se vai, tanto faz, que vá de uma vez. O Escorcião, talvez o nosso Jânio, talvez ele renuncie para ver se sai dos braços do povo e se torne o nosso Jânio. O Jânio Quadros. O problema é que uma das missões que ele terá, caso deixe o STF, logo após, poucos dias depois, vai ser entrar na fila do visto para os Estados Unidos, né? Porque daí não é mais ministro, tem que entrar na fila, tem que pedir, ver se vão aceitar, vão rejeitar. Por enquanto não tem mais o visto, né? Embaixador sem visto. Bom, pessoal, quero agradecer a companhia. Obrigado, André Marcília, pelo papo aqui no Última Análise. Muito obrigado, Guilherme Arruda de Castro. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Francisco Escorcim, especialmente a você que esteve com a gente. Eu convido você para ser assinante da Gazeta do Povo e apoiar o nosso jornalismo
imparcial, independente e corajoso. A Gazeta está com uma promoção R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. Assinando a Gazeta, você possibilita que vozes como do Última Análise, nossos colunistas aqui, não se calem nas circunstâncias atuais do país, em que é preciso defender as liberdades, defender o que é certo. E essa é a missão da Gazeta do Povo. Obrigado pela tua companhia e até o nosso próximo encontro.